Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, sou tecladista da Igreja Verbo da Vida Paripoeira e hoje vou trazer uma palavra sobre medo. O medo é uma das coisas que está sendo muito difundida hoje, por meio da mídia. As pessoas estão cada vez mais com medo, com pavor. Então o tempo atual requer que nós estejamos atentos. Então eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no sentido literal, João estava falando sobre o juízo final, sobre a volta de Jesus. Então, aquele que está aperfeiçoado no amor não vai temer esse dia. No entanto, esse texto nos traz ideias a respeito do medo e como vencê-lo. Então, como lidar com esse inimigo poderoso que é o medo? Precisamos aprender a lidar com medo, pânico, pavor. Então, hoje em dia, está sendo falado muito sobre síndrome do pânico. As pessoas estão acometidas por esse mal, cada vez mais, que é uma crise intensa de desespero e medo. Então, as pessoas têm medo de tudo hoje, Tem medo de pessoas, tem medo de gente, Tem medo de multidões, tem medo de sair de casa, tem medo de andar nas ruas, tem medo do futuro, tem medo do presente, medo do passado, tem medo de tudo. Então, o medo está em todos os lugares, As pessoas estão sendo aprisionadas pelo medo, estão sendo cativas. Então, tem pessoas que estão confinadas em casa hoje, com medo, não saem para nada. É claro que existem recomendações, mas as pessoas estão levando ao extremo, Governantes estão fazendo com que as pessoas fiquem em casa, obrigando as pessoas a ficar em casa, proibindo sair nas ruas. Então isso daí já é algo extremo, O pânico, o pavor está tomando conta de muitas pessoas hoje em dia, Tem prefeitos que fecharam rodovias para ninguém entrar na cidade deles. Então isso daí é algo que já está exagerado, as pessoas já estão com muito medo e pânico, Então, quais são as consequências do medo? Eu queria falar com vocês o primeiro tópico sobre medo. Vamos falar sobre as consequências, O medo produz tormento. Em algumas versões fala castigo. Então, ter o pensamento que algo ruim vai acontecer, isso daí é algo que atormenta as pessoas, Então, as pessoas viram pessimistas, As pessoas têm aquele sempre sentimento de que tem rumores de que algo ruim vai acontecer, Então, isso produz ansiedade. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. E a própria palavra de Deus diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então as pessoas estão cada vez ansiosos, Estão tomando remédio para ansiedade, Estão tendo crise de ansiedade. Pessoas, inclusive, que são pessoas cristãs, Que conhecem a Deus, que conhecem o amor de Deus, estão tomando remédio para ansiedade, estão com medo, Estão tendo crises de pânico. Então, a síndrome do pânico é exatamente isso, É o medo exagerado, o desespero, aquela sensação, aquele ataque terrível. Então, o medo é o oposto de fé. Se você tem fé em Deus, você não tem medo. Então, são coisas assim, totalmente diferentes, Porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, você não vai estar de agrado de Deus, logo você não vai estar você vai estar, vamos dizer assim, não de acordo com o que Deus quer que você esteja. Então, em Hebreus 11:6 fala bem claramente isso. Então, quem tem medo não tem fé. Então, logo não vai estar agradando a Deus. E o tópico 2 seria o remédio contra o medo. Esse texto ele fala bem claramente, Perfeito amor lança fora o medo. Então, no amor não existe medo. O amor e medo são antagonistas, eles estão em lados opostos, O medo de um lado e o amor no outro lado. Então, o amor é a solução. Agora, como o amor vai ser a solução? Então, primeiro ponto, o amor de Deus por nós. Ter consciência que Deus nos ama.
Por exemplo, o filho, aquela criança, né, que vai andar nas ruas à noite, pode ser que ela tenha medo, né, de andar por certos pontos, né, uma criança sozinha à noite, né, em lugares escuros, vamos dizer assim. Mas se ela está com o pai, ela está segura, ela se sente segura, ela vai estar confortável nessa situação, mais confortável pelo menos. Então é bem assim, o nosso relacionamento com Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito lá em Romanos 8:31. Então nós não devemos temer se estamos com Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se atrever a fazer alguma coisa contra nós se Deus é por nós? Então temos que ter essa consciência. E o segundo ponto é o nosso amor para com Deus. Em Romanos 13:10 diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o meu amor por Deus é uma demonstração de que eu obedeço a Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu vou estar com a consciência limpa, eu não vou ter o que temer. Então, em Romanos 8:28 fala: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, todas as coisas vão cooperar a meu favor se eu amo a Deus. Então, se eu demonstro que eu amo a Deus, obedecendo a palavra dele, todas as outras coisas vão cooperar ao meu favor. Então, logo, mais uma vez, eu não tenho razão para ter medo. Então, o que tem a ver o amor de Deus e o medo? Uma vez que você tem consciência que Deus ama você, você não tem nada a temer. Tudo está no controle daquele que te ama, né? Então, mais uma vez eu falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina, quem vai ousar ser contra você se Deus está com você? Então, o terceiro tópico que eu quero trazer hoje é: qual a causa do medo? Qual a razão do medo permanecer? Porque mesmo assim eu vejo mesmo pessoas que estão na igreja, cristãos, pessoas evangélicas, né, católicas, seja o que for, mas se essas pessoas estão na igreja, elas aparentemente conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão sofrendo com medo ainda, né? Mesmo conhecendo a Deus, mesmo estando na igreja, indo para a igreja sempre, elas estão tomando remédio para a ansiedade, estão tendo crises de pânico, de medo. Então, o que é que faz com que essas pessoas não experimentem de fato esse amor? Então, tem várias razões, né? Uma delas é não conhecer de fato o amor de Deus. São pessoas que estão indo à igreja, que conhecem superficialmente a Deus, que não têm um relacionamento com Ele mais profundo. E segundo, são pessoas que não sabem o que Deus é, o que Deus faz, o que Ele fez, o que Ele fará. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus da forma que deveriam conhecer, pelo menos para ter essa consciência. Então, são pessoas também que têm visão distorcida de Deus, né? Elas têm aquela visão totalmente diferente, né? Que Deus é um Deus, né, que Ele espera que você faça alguma coisa para merecer. Mas, na verdade, essas pessoas não conhecem o que Deus fez por nós, porque Ele é um Deus de graça. Então, Ele nos deu o amor dEle de forma imerecida. Nós não merecíamos o amor de Deus. Então, nós estamos cheios hoje do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor é baseado na graça. Deus, Ele nos ama, mesmo sem nós, de fato, merecermos o amor de Deus. E não vem de obras. Então, não pensa que você fazendo coisas para Deus, no caso, servindo a Deus, fazendo boas obras, você vai ser digno. Porque nós podemos fazer o que for, mas nós nunca seremos dignos do amor de Deus, que é algo muito, muito superior, né? Muito incrível. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Temos que conhecer os atributos de Deus também, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, onisciente, Ele sabe de tudo, todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Então, se você tem um Deus desse que está no seu lado, você não tem nada a temer, não tem razão nenhuma para temer. Então, como eu falei, Deus é um Deus de misericórdia também. Deus é um Deus que nos perdoa, né? Ele é misericordioso para nos perdoar os pecados e purificar em toda injustiça. Então, Deus de graça, um Deus que está sempre nos amando, ainda que nós não merecêssemos, né? E também é um Deus
que está sempre disposto, né? Ele sempre quer estar em comunhão conosco. Deus é um Deus que está disponível para nós, né? Então, o que nós podemos fazer é ter comunhão com Deus, ter mais comunhão com Deus, ter um momento de oração, de leitura da palavra. Então é isso aí, Deus está disponível. Ele não é como no Antigo Testamento, que só o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Então hoje temos disponível esse momento, né, de estar com Deus, de falar com Ele. Então, para terminar, eu queria falar isso, a maior expressão do amor dele é a cruz, foi mandar Jesus em nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. Então, para terminar, eu vou ler aqui um último versículo, que está em 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, esses três estão como os pilares, né, vamos dizer assim, para que nós estejamos com amor, né, estejamos, vamos dizer assim, completamente ligados a Deus. Temos que ter fé, esperança e amor, para que nós estejamos totalmente em linha com Deus, em linha com a sua palavra e em linha com aquilo que Ele quer que nós estejamos. Ou seja, tem que ter fé, esperança e amor. Isso tudo é contrário do medo, não tem nada a ver. Então, o medo não deve ser algo que esteja presente em nossas vidas, se nós de fato temos o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus, o conhecimento do que Ele fez, o que Ele faz por nós e o que Ele fará. Então, se nós temos esse conhecimento, nós não devemos ter medo. Então, essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!